Olá pessoal, eu sou Geraldo Luiz, médico hematologista, responsável pelo serviço de hematologia e hemoterapia do Hospital Santa Isabel daqui de João Pessoa, e hoje nós vamos falar sobre a importância do hemograma no diagnóstico das doenças hematológicas. Inicialmente nós precisamos entender que o hemograma ele é um exame básico, um exame minimamente invasivo e um exame que estuda na periferia o que acontece na matriz medular. Então, todas as alterações que acontecem na medula óssea, nós vamos ter esse reflexo na periferia e que será avaliado pelo hemograma. E a partir dessas alterações, nós vamos ser orientados para uma linha de investigação com relação a essa alteração que acontece no hemograma. Daí a importância de estudarmos um pouco essa hematopoese. Então, o sangue é produzido na medula óssea, na matriz óssea, e aí nós temos a nossa stem cell, que é a célula mãe, a célula souche do francês, que é produzida em torno de 0,1% das nossas células da medula óssea. E elas dão origem a mais ou menos 1 trilhão de células por dia. Nesse contexto, nós temos que essa célula tronco, ela dá uma primeira divisão numa nova célula tronco e numa célula precursora. Essa célula tronco, ela vai manter a espécie como autorregeneração, para manter essa população de células medular e na periferia também. Essas células precursoras elas vão sofrer a influência de determinados fatores de crescimento, que são os hormônios, para que se mantenha em quantidade normais, tanto na medula óssea como no sangue periférico, a série eritroide, a série granulocítica leucocitária e a série plaquetária. Então, esse sangue que é produzido na medula óssea, ele é composto pelos glóbulos vermelhos, que são as hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, que são os trombócitos. Nesse contexto, nós vamos ter que essa célula precursora, ela vai sofrer determinadas influências desses fatores de crescimento específicos para se dividir nessas linhagens. Inicialmente, nós temos uma célula progenitora mieloide e uma célula progenitora linfóide. Essa célula progenitora linfóide, ela vai se diferenciar apenas nos linfócitos T, B e natural killer. E a célula progenitora mieloide, ela vai se diferenciar dependendo do estímulo que sofrer, eritropoetina, por exemplo, na linhagem eritroide, GM-CSF na linhagem granulocítica monocítica e trombopoetina na linhagem megacariocítica, que são as plaquetas. Então, constantemente nós temos esses estímulos medulares que fazem com que seja mantido na medula e no sangue periférico essas populações em níveis normais para as suas funções. Porque todas essas células têm a sua função específica. Esse sangue ainda, nós podemos fazer uma pequena divisão inicialmente na parte líquida, que é o plasma, onde nós vamos encontrar as proteínas de coagulação, os eletrólitos de água e os elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Esses leucócitos, por suas vezes, eles se dividem nos granulócitos e nos agranulócitos. Nos granulócitos nós vamos ter os neutrófilos, eosinófilos e basófilos e os agranulócitos, linfócitos e monócitos. É importante que nessa avaliação do hemograma, nós precisamos entender que, com relação ao eritrograma, nós temos os precursores eritroides que vão desde a unidade de formadoras de colônias eritroides, que são as células precursoras mais iniciais, mais imaturas da linhagem eritroide, e o seu escalonamento maturativo, que vai de proeritroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, policromatófilo e ortocromático, reticulócito e eritrócito. Lembrar que no sangue periférico nós vamos ter as células maduras da linhagem eritroide, que é o reticulócito e o eritrócito. Esse reticulócito, por sua vez, ele é o marcador de produção, ele vai nos orientar que existe uma produção satisfatória e normal dessa linhagem eritroide. E todas essas células são também do ambiente medular. Aqui está o escalonamento maturativo, indo desde o proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático e o reticulócito,
que é o nosso marcador de produção, até o eritrócito. Esse reticulócito, nós temos aí a fotografia dele, corado pelo corante específico, que é o azul cresil brilhante, que mostra os retículos de RNA que tem no seu citoplasma. Para avaliarmos o hemograma, nós precisamos fazer essa interpretação quantitativa e qualitativa dessas células. E esse hemograma ele é dividido em eritrograma, leucograma e plaquetograma. Inicialmente, nós temos nessa interpretação do eritrograma esses 3 parâmetros, que é a contagem de hemácia ou hematimetria, a dosagem da hemoglobina e o percentual de células, que é o hematócrito. Esses 3 parâmetros são importantes para nos fornecer a ideia de que existe ou não anemia. Desses 3 parâmetros, a hemoglobina é o padrão mais fiel nessa informação. Então, nós precisamos ter em mente uns valores de referência para determinadas populações, como por exemplo, crianças de 6 meses a 6 anos devem ter uma hemoglobina acima de 11, porque abaixo disso é considerado anemia. Crianças de 6 anos a 14 anos, a hemoglobina deve ser acima de 12, bem como as mulheres adultas. Já os homens adultos devem ter uma hemoglobina acima de 13 e as mulheres grávidas acima de 11. Sabendo desses valores e tendo eles em mente, fica fácil da gente nos orientarmos com relação a essa informação do eritrograma. Então, a hemoglobina, como é o fiel da balança para nos informar que existe uma anemia, baseado nesses valores de referência que nós já vimos. Daí para frente, uma vez concluído que existe uma anemia, nós precisamos dar nome a essa anemia. E daí nós precisamos lançar mão desses índices hematimétricos, que são o VCM, HCM, CHCM e RDW ou ADE. Por quê? Nós precisamos definir se se trata de uma anemia de células pequenas, de células normais, de células grandes, a quantidade de hemoglobina distribuída em cada célula, e para isso nós vamos ver esses valores. Então, esse índice hematimétrico VCM, ele fala sobre o tamanho médio das células. É como se eu somasse o tamanho dessas células individuais e dividisse pelo número dela para dar o tamanho, o volume normal dessas células. E aí nós temos os valores de referência, que é de 80 a 100 femtolitros. Se nós temos um tamanho menor do que 80, nós chamamos como microcitose. Entre 80 e 100, normocitose, e acima de 100 femtolitros, nós chamamos de macrocitose. Essa importância para nós se torna muito interessante porque, diante de um processo de hemoglobina baixa confirmado anemia, e se nós tivermos uma microcitose, significa dizer que eu vou ter um leque de possibilidades menor para fazer uma avaliação. Com relação ao HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, cujo valor de normalidade fica entre 27 e 32 picogramas, ele avalia a hemoglobina média dentro de cada hemácia. E aí, quando nós temos um quadro de hemoglobina baixa, obviamente nós vamos encontrar que a distribuição dessa hemoglobina para todas as células vai acabar dando um pouco menor para cada uma delas, caracterizando a hipocromia. O CHCM é o índice de concentração da hemoglobina corpuscular média que reforça esse HCM. Ele é muito mais importante para nos dizer que existe verdadeiramente uma hipocromia, normocromia ou hipercromia. E ele fala a respeito dessa relação que existe entre a quantidade de hemoglobina e o eritrócito, esse corpúsculo. Já o RDW, ou a amplitude de dispersão eritrocitária, nós precisamos lembrar que, se nós temos uma medula que está funcionando normal, está produzindo a contento de forma bem normal essas células, então nós vamos ter uma produção satisfatória de células de tamanho mais ou menos normal, bem homogêneo. A partir do momento em que nós tenhamos uma necessidade adicional, seja por uma perda sanguínea, seja por uma hemólise, então nós vamos ter uma solicitação medular para o aumento da produção dessas células. E aí nós vamos ter um desconforto nessa amplitude. As células não vão sair praticamente do mesmo tamanho, elas vão variar para mais ou para menos, em torno de um tamanho considerado normal,
que é isso que nós chamamos de amplitude eritrocitária, ou ADE, que vai passar dos 14%, dando essa informação de que existe uma solicitação adicional e compete saber o que levou a essa solicitação adicional. É um quadro de anemia, obviamente, porém essa anemia foi por perdas, foi por hemólise, e aí compete o estudo do caso clínico. Muito bem, nós precisamos classificar a anemia. Então, essa anemia ela é classificada de uma forma fisiopatológica e morfológica. Na forma fisiopatológica, nós vamos ter que a anemia pode ser por déficit de produção, então eu tenho um problema medular que bloqueia essa produção, eu tenho um excesso de destruição, que são as anemias hemolíticas, e eu tenho perdas, que são os sangramentos. Com relação à classificação morfológica, eu tenho que a anemia pode ser normocítica, microcítica ou macrocítica. E aí, nesse contexto da classificação fisiopatológica, tanto o déficit de produção, o excesso de destruição, que é a hemólise, ou a perda sanguínea, elas cursam com hemoglobina, hematócrito e hematimetria baixa. Porém, o que caracteriza o déficit de produção vai ser o marcador de produção reticulócito, que vai estar baixo, orientando para um processo de hipoplasia medular, aplasia medular ou algo semelhante. Já nas outras duas anemias, por excesso de destruição e perda sanguínea, nós vamos ter uma solicitação medular adicional, um estímulo adicional com eritropoetina, para que aquela célula progenitora se diferencie a grande parte na linhagem eritroide para compensar essa perda, seja por sangramento ou por hemólise. E o que vai diferenciar uma das duas vai ser exatamente que no processo hemolítico nós temos, além do reticulócito alto, que é uma reticulocitose, os marcadores do catabolismo dessa hemoglobina, que é a bilirrubina indireta aumentada, coisa que nós não vamos encontrar nas situações de perdas sanguíneas ou hemorragias. Vamos encontrar apenas a reticulocitose. Com relação à anemia por déficit de produção, nós vamos ver que há sempre uma reticulocitopenia. Os reticulócitos vão estar abaixo de 2%, e isso pode ser por uma anemia carencial, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B6, B9 ou B12, por uma aplasia, por uma infiltração medular, processos infecciosos, radioquimioterapia ou algumas drogas. As anemias por aumento de destruição ou hemólise, nós vamos ter que o marcador reticulocitário vai estar aumentado. Então, nós temos uma reticulocitose que, quando corrigido, esse reticulócito vai estar sempre acima de 2%. E junto com isso, nós vamos ter os outros marcadores de hemólise, que são a desidrogenase lática e a bilirrubina indireta, que vão estar aumentadas. Reforçando ainda essa avaliação, na interpretação de uma anemia hemolítica, nós vamos ter, além da reticulocitose, o desidrogenase aumentada e bilirrubina total à custa de indireta aumentada, uma aptoglobina baixa. Isso é frequente na grande maioria das anemias hemolíticas. E ainda com relação a essas anemias hemolíticas, uma vez caracterizado que existe uma hemoglobina baixa e marcadores de hemólise presente, nós vamos fazer o estudo dessa história desse paciente. Se foi um paciente que apresentou essa anemia com características de hemólise na tenra idade, nós vamos pensar em anemias hereditárias, como as hemoglobinopatias, no caso a doença falciforme, talassemia, ou doença de membrana, como a esferocitose hereditária, ou as enzimopatias, como a deficiência de G6PD e piruvato quinase. Se o paciente é adulto e não tinha anemia até então e abre um quadro de anemia abrupto, nós vamos pensar numa anemia hemolítica adquirida, que poderá ser anemia hemolítica autoimune ou aloimune. Reforçando mais um pouco a importância desse reticulócito como marcador de produção eritrocitária, nós temos que toda vez que encontrarmos uma reticulocitose e um quadro de anemia, fazer a correção desse reticulócito. E para corrigir esse reticulócito, nós precisamos de fazer essa conta, que consiste em pegar o reticulócito contado, multiplicar pelo hematócrito do paciente e dividir por um hematócrito padrão
de 42%. Se esse resultado for menor do que 2%, ele orienta para uma hipoplasia medular. Se for maior do que 2%, ele reflete uma hiperplasia medular, ou seja, uma anemia hemolítica que necessita de investigação. Isso confirmando-se a hemólise. Com relação ainda às anemias por perdas, nós podemos ter as perdas crônicas e as perdas agudas. As anemias por perdas agudas, elas são bem mais presentes e fáceis de diagnosticar, porque o paciente vai referir uma perda, normalmente pelo trato digestivo alto ou baixo, ou aqueles sangramentos menstruais exagerados das pacientes. A grande questão são as anemias por perdas crônicas, que às vezes o paciente perde pouco, de forma não perceptível a olho nu, apenas detectado com o exame de sangue oculto nas fezes, e ao longo do tempo esse paciente vai perdendo, vai abrindo o quadro de anemia, a hemoglobina vai caindo e ele vai se adaptando a essa nova hemoglobina com pouca sintomatologia. O importante é saber que essa adaptação ela tem um ponto. A partir do momento que essa hemoglobina cai abaixo de 8, de 7, então começa verdadeiramente, além do paciente se mostrar visivelmente pálido, a sintomatologia de palidez, cansaço, moleza, sonolência, indisposição, taquicardia vai estar bem mais presente. E aí necessita dessa investigação. Portanto, o hemograma ele é extremamente importante para refletir o que acontece na medula óssea e a partir dele dar as informações de que série está alterada para que a gente siga uma linha de investigação. Nesse caso, nós estamos trabalhando ainda na linhagem eritroide, que são as anemias. Deficiência de síntese eritroide, que são as anemias. Com relação à classificação morfológica, nós acabamos de ver a classificação fisiopatológica e agora a classificação morfológica vai nos orientar com relação ao tamanho dessas hemácias. As hemácias que estão sendo produzidas, elas são de tamanhos normais, de tamanhos pequenos, são microcíticas, são de tamanhos grandes, macrocítica. Então, se nós temos uma anemia com microcitose, VCM menor do que 80, e um HCM menor que 27, então nós estamos diante de uma anemia microcítica hipocrômica, e isso encurta as nossas possibilidades, facilita essa investigação, porque uma anemia microcítica hipocrômica, ela a priori pode ser, a hipótese principal, uma anemia ferropriva, uma talassemia beta, traço de talassemia, ou uma anemia de doença crônica. Se nós tivermos do lado oposto uma macrocitose, e for uma macrocitose com VCM bem maior do que 115, 120, nós vamos pensar inicialmente numa anemia megaloblástica ou anemia perniciosa por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, ou ácido fólico. Poderá também ser uma anemia de doença hepática, uma aplasia medular ou mielodisplasia. Então, nesse contexto das anemias, nós temos uma hemoglobina baixa e a informação dos índices hematimétricos com relação a microcitose, normocitose, macrocitose, hipocromia, normocromia, hipercromia. E é importante saber que, para aquelas anemias que têm instalação lenta, nós temos uma certa dificuldade, porque uma coisa é bem presente com relação a toda vez que o paciente apresenta um hemograma alterado, um único hemograma alterado, e nós não encontramos a resposta daquela alteração no paciente, nós precisamos inicialmente repetir esse hemograma, investigar a história desse paciente, porque há alguma coisa errada. Ou o paciente não está dando a informação certa, ou esse hemograma não foi bem feito, ou eu estou esquecendo de investigar alguma causa dessa anemia. Então, nós sempre dizemos, um hemograma individualmente alterado, ele é sempre um hemograma individualmente alterado. Ele precisa ser repetido e que tenha reprodutibilidade daquela alteração observada no primeiro hemograma. Por quê? Se nós formos esperar que o paciente apresente uma sintomatologia, normalmente ele só apresenta essa sintomatologia quando ele tem abaixo de 2 desvio padrão dessa hemoglobina. E aí ele já vai ter uma hemoglobina bem abaixo de 8, de 7, e aí nós perdemos tempo. O grande desafio é
o paciente que está entrando num quadro de anemia inicial ser enxergado essa possibilidade e investigado. Porque aquele paciente que chega com hemoglobina de 5, uma microcitose violenta e uma hipocromia severa, e um histórico de perdas menstruais abundantes em todos os ciclos há mais de um ano, esse paciente já deu o seu diagnóstico. Nós só vamos, na verdade, tratar. Então é importante que antes que chegue numa situação bem mais severa do que essa, a gente consiga interceptar este paciente e dar esse diagnóstico para começarmos um tratamento. Aqui mostrando uma fotografia de sangue periférico, onde nós observamos uma policromasia. A policromasia nada mais é do que o reticulócito que se cora nesse corante de sangue periférico, é um panótico rápido. Essa célula que nós observamos aí, essa célula maior, que tem uma tonalidade um pouquinho mais escura, é o reticulócito, que ele se cora pelos corantes acidófilos e basófilos. Corantes acidófilos e basofílicos. Então ele toma essa dupla coloração, daí ser chamado de policromasia. Já as hemácias maduras, elas se coram apenas pelos corantes eosinofílicos, que tem essa coloração rosa. Aqui nós pegamos aquele reticulócito e coramos numa coloração específica para ele, que é o panótico, que é o azul cresil brilhante, mostrando os retículos desse RNA e confirmando que há uma reticulocitose. Então, importante para o contexto das anemias é que a anemia é uma manifestação de um processo patológico subjacente. Então, a anemia denuncia que existe um processo patológico e nós podemos investigar e devemos investigar a tempo, porque a anemia não é uma doença em si, ela traduz um processo que necessita de investigação, um processo que pode ser benigno, mas também ele pode ser maligno e que está levando a esse quadro de anemia do paciente. Agora nós vamos ver um pouco o leucograma. O leucograma ele estuda os nossos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, que têm a função de fazer as nossas defesas, principalmente com relação aos agentes infecciosos bacterianos. Nós dividimos já, outrora, esses leucócitos em mononucleares ou agranulócitos e polimorfonucleares ou granulócitos. A importância que nós temos nesse leucograma, primeiro, é ver essa leucometria. Se eu gravo que uma leucometria normal para a maioria dos autores se situa entre 3.500 e 10.500 leucócitos, fica fácil quando eu pego um leucograma e vejo que tem uma leucometria maior do que isso ou menor do que isso para eu poder ter uma orientação e uma investigação adicional. Importante nesse leucograma é que nós vamos observar que com relação aos neutrófilos, eles representam o maior percentual dos nossos leucócitos, na ordem de 40% a 65%, 70% de nossas células. Em segundo lugar, vem a população linfocitária, representado por até 40% a 45% das nossas células. Nesses leucócitos, nós vamos dar ênfase maior aos neutrófilos porque serem a nossa maior população. Mas esses polimorfonucleares granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, eles têm um escalonamento maturativo que vai desde a célula mais imatura, que é o mieloblasto, passando pelo promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e segmentado neutrófilo, que vai nos dar uma grande informação dessa maturação e produção. Mais uma vez vou reforçar que os bastonetes neutrófilos e os segmentados neutrófilos, eles são células do ambiente periférico, mas também são células do ambiente medular. A importância que nós temos aqui é quando há o aumento desses neutrófilos, bastonetes e segmentados, bem como os seus antecessores, metamielócito, mielócito, promielócitos e mieloblastos. Porque isso orienta, eles estão distribuídos nessa maturação desde o mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonetes segmentados. E aí nós vimos que aquelas duas últimas células da direita, que são os neutrófilos segmentados e os bastonetes, eles têm um percentual das nossas maiores células. Porém, esse bastonete, ele tem um limite de até 4, 5%. Uma vez que eu tenho uma leucocitose,
uma leucocitose de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil ou mais, e a presença do aumento desses bastonetes, dos metamielócitos, dos mielócitos, promielócitos e ou mieloblasto, eu vou ter o que nós chamamos de desvio à esquerda. E esse desvio à esquerda significa dizer que tem a presença de células imaturas no sangue periférico. Isso acontece por uma solicitação. Que solicitação pode ter sido essa? Um processo infeccioso ou um processo leucêmico? Aí nós vamos ver as outras características e informações que esse leucograma nos dá. Nós temos os casos bem comuns de processos infecciosos, onde você faz uma leucocitose, por exemplo, uma pneumonia, o paciente faz 20, 30 mil de leucócito, ou até mesmo ele pode chegar a 50 mil de leucócito, que pela quantidade aumentada, 50 mil de leucócito, nós somos levados no primeiro momento a pensar que se trata de uma leucemia. Daí o termo reação leucemóide. Nós vamos ter esse desvio com essa leucocitose, esse desvio dos neutrófilos, que podem chegar até promielócito e mieloblasto, mas num percentual muito pequeno, se tiver o mieloblasto, 1, 2% no máximo. Porque se esse mieloblasto tiver aumentado acima de 10, 20%, vai caracterizar as leucemias crônicas e agudas. Então, na reação leucemóide, nós temos um processo infeccioso que é bem característico, com a presença de uma neutrofilia e essas células que estão à esquerda, no escalonamento maturativo à esquerda. Só que ela obedece uma ordem de escalonamento decrescente. Por exemplo, você vai ter 40% de neutrófilo, vai ter 15% de bastonetes, 10% de metamielócito, 5% de mielócito, 2% de promielócito. Então, essa sequência do escalonamento maturativo é decrescente, diferente de um processo que faz o diagnóstico diferencial da reação leucemóide, que é a leucemia mieloide crônica, onde você tem normalmente um escalonamento, um desvio não escalonado. Ele não obedece a essa ordem decrescente. E seria, por exemplo, 40% de neutrófilo segmentado, 15% de bastonetes, aí você cai para 5% de metamielócito, sobe para 10% de mielócito e 8% de promielócito, com a presença de blasto em torno de 5 a 10%. Então isso vai caracterizar e diferenciar a reação leucemóide de uma leucemia mieloide crônica. Então a importância dessa análise dos leucócitos se faz nesse sentido. Nesse contexto, nós podemos ter a leucocitose, como eu já falei, que essa leucocitose pode ser uma leucocitose com um desvio escalonado, que é característico das reações leucemóides ou processos infecciosos bacterianos clássicos, ou pode ser uma leucocitose de um processo leucêmico. Quando nós temos uma grande leucocitose com a presença de mieloblasto num percentual maior que 10, 20%, nós vamos caracterizar as leucemias agudas, porque são processos clonais onde você tem um impedimento na maturação, tem uma proliferação de células imaturas que não amadurecem, não obedecem à ordem natural de maturação. E quando nós temos os processos de leucopenia, leucócito abaixo de 3.500 leucócitos por milímetros cúbico, com a predominância de linfócitos, nós vamos pensar inicialmente nos processos de mielodisplasia e aplasia medular. É óbvio que a informação que o leucograma está nos dando com relação a uma leucocitose, apesar das características da distribuição desses leucócitos, ou uma leucopenia, é imprescindível que se proceda à investigação com a análise medular. Porque só a análise medular, seja o mielograma ou a biópsia de medula óssea, o estudo citogenético e a imunofenotipagem dessas células é que vai caracterizar se se trata verdadeiramente de um processo leucêmico e que tipo de leucemia está envolvida, a subclassificação dessas leucemias, para orientar o melhor protocolo de tratamento. Mas, em linhas gerais, a interpretação do leucograma se faz nesse sentido. Aqui tem um quadro que mostra a diferença entre a leucemia mieloide crônica e a reação leucemóide, porque é muito comum a gente encontrar paciente ou
enviar nos pacientes com uma leucocitose de 40, 50 mil e ele já vem, né, orientado pelo colega que encaminhou para a hematologia, para a investigação, como se fosse um processo leucêmico. Isso causa um grande transtorno para toda a família. Obviamente que eles já partem para o Dr. Google, e aí no Dr. Google ele piora a sua cabeça, porque vai ver 1000 depoimentos de pessoas que começaram assim. Então é preciso ter muita cautela nas informações precoces que se vai dar a esses pacientes. E que se tranquilize inicialmente e que passe essa bola, né, para quem tem autoridade de fazer a investigação e dizer algo mais concreto. Então, uma reação leucemioide pode ser confundida com uma leucemia mieloide crônica? Sim, mas nós temos as diretrizes e os achados característicos da leucemia mieloide crônica, como, por exemplo, uma leucocitose em torno ou maior do que 100 mil células, uma plaquetose e o encontro no cariótipo do cromossomo Filadélfia, o BCR-ABL. Coisa que nós não vamos encontrar na reação leucemioide. E na reação leucemioide, apesar de nós termos uma leucocitose da ordem de 40, 50 mil, nós não vamos ter, normalmente, blasto na periferia e nós vamos ter, estudando a clínica do paciente, um processo infeccioso ou um processo neoplásico ou inflamatório para justificar essa leucocitose. E o segmento, obviamente, desse paciente. Agora nós vamos ver nós vimos já o eritrograma, o leucograma e agora o plaquetograma. O plaquetograma diz respeito ao estudo das plaquetas. Plaquetas ou trombócitos. As plaquetas nada mais são do que a fragmentação do citoplasma do megacariócito. Então essas plaquetas elas têm 4 grânulos. Os principais grânulos são os grânulos alfa ou alfa-grânulos e os corpos densos. Esses grânulos eles são ricos em fatores de coagulação, ADP, ATP, cálcio, fator plaquetário 4, ou seja, constituintes importantes para a ação dessas plaquetas na hemostasia primária, que é a adesão, ativação e agregação plaquetária. A grande questão é que nesse plaquetograma, nós vamos ter o valor normal desse plaquetograma, as plaquetas variando entre 140 e 400 mil plaquetas para uns autores, para outros de 150 a 450 mil plaquetas. O importante é que, quando nós encontramos uma plaquetose, nós precisamos de investigar. Primeiro nós precisamos saber, é uma plaquetose sustentada? Você repete esse hemograma e no plaquetograma você vai observar sempre uma plaquetose e crescente, 600, 700, 900, 1 milhão de plaquetas, e esse paciente não tem nenhum histórico de pós-operatório, sangramento, para a gente pensar numa trombocitopenia ou uma plaquetose reativa. Se isso não é verdadeiro, nós vamos pensar numa trombocitemia essencial, porque não se trata de um processo de reatividade plaquetária pós-sangramento ou pós-cirurgia. E aí, nesse contexto, nós vamos fazer um estudo medular desse paciente para observar se ele tem uma mutação que orienta para essa trombocitemia essencial. Um outro problema bem mais frequente é a questão das trombocitopenias. E essas trombocitopenias, ela é o grande percentual dos nossos pacientes. A maioria deles são encaminhados para a hematologia para investigar uma trombocitopenia. Então, trombocitopenia verdadeira, ela tem que ter sangramento, porque as plaquetas são importantes para a hemostasia primária, e os sangramentos de hemostasia primária, que são os sangramentos de pele e mucosa, as petecas, as equimoses, víbis, gengivorragia e epistaxe, precisam estar presentes se você tem uma plaquetopenia menor do que 30 mil. Muitos pacientes vêm para a investigação com uma plaquetopenia dessa monta, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil, sem nenhuma manifestação hemorrágica. É preciso nós excluirmos as causas de pseudoplaquetopenia, porque tem uns pacientes que têm alguns fenômenos que se chamam de satelismo, em que as plaquetas fazem uma roseta em torno dos neutrófilos, elas podem agregar na parede do tubo, você pode ter macroplaquetas, e aí essas plaquetas não são contadas pelo contador. E aí você vai ter uma plaquetopenia irreal. Aí reside a importância de se analisar essa lâmina de sangue periférico.
Porque se a máquina me dá uma informação e eu observo a lâmina de sangue periférico e isso não corrobora, significa dizer que há um problema que eu preciso elucidar. Ou seja, o que eu estou observando tem uma fidelidade infinitamente maior. Por quê? Se eu vejo que tem agregados de plaqueta no final do esfregaço do sangue periférico e a máquina me dá uma plaquetopenia, eu vejo que esse fenômeno desses múltiplos agregados de plaquetas no sangue periférico impediram que as plaquetas ficaram soltas e fossem contadas pelo contador. Então, eu tenho uma pseudoplaquetopenia. E isso é comum quando a gente manda, isso pode ser pelo anticoagulante, a DTA, e aí nós pedimos para que seja contado essas plaquetas no tubo que tem o anticoagulante citrato, porque o EDTA pode fazer esse fenômeno. Muito bem, uma vez estabelecido que o paciente tem uma trombocitopenia, eu preciso fazer a investigação. Foi confirmado, repetido por vários hemogramas e a plaquetopenia é verdadeira. Então eu preciso ver se há déficit de produção, como a deficiência da medula óssea por uma aplasia pós-radioquimioterapia, se eu tenho uma eritropoese ineficaz, como na anemia megaloblástica, que nós vamos ter uma pancitopenia, não é só anemia, mas também a leucopenia e plaquetopenia, pela deficiência da divisão celular, porque eu não vou ter o ácido fólico e ou a vitamina B12, então aí eu vou ver que é um déficit de produção. Porém, a grande maioria fica de causas imunológicas. E nessas causas imunológicas, no último quadrinho ali, da direita, abaixo, do lado inferior, eu vou ter as causas autoimunes de plaquetopenias. E nessas causas autoimunes, eu vou pensar em excluir algumas patologias que podem levar a essa plaquetopenia, como lúpus, doenças linfoproliferativas como leucemias e linfomas, o HIV e o HCV. Excluídos essas patologias, eu vou ficar com a púrpura trombocitopênica imunológica. E vou observar que houve uma plaquetopenia severa de instalação abrupta, com manifestação de sangramento. E aí, se eu tiver a possibilidade de fazer a investigação medular, eu vou ver que a medula existe uma riqueza de megacariócitos, porém está havendo uma destruição periférica de plaquetas no baço do paciente. É um fenômeno imunológico e que precisa de imunossupressão para o tratamento. Bom, pessoal, então essas foram as informações básicas com relação à interpretação do hemograma e a sua aplicabilidade. Lembrando que o hemograma é um exame de triagem, é um exame simples, minimamente invasivo, mas que ele espelha na periferia o que acontece na matriz medular. As alterações medulares, elas são sempre refletidas na periferia e são observadas no hemograma, seja alteração da linhagem eritroide, da linhagem leucocitária ou da linhagem plaquetária. Muito obrigado, estou à disposição de todos.